Boa tarde, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Se você está chegando pela primeira vez, sinta-se acolhido com um forte abraço. Ficamos muito contentes em estarmos juntos com todos. Não esqueçam de se inscrever e de colocar o seu joinha. E convidamos a conhecer as playlists do canal, pois todas as postagens são feitas com muito carinho para vocês. Nessa nossa série, em que estamos conhecendo um pouco dos apóstolos de Jesus, que foram 12, passamos por Simão Pedro e André, seu irmão, e Tiago, o maior, filho de Zebedeu. Ainda faltam João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Judas Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes. Hoje vamos nos deter em Tiago menor. Como esclarecemos na postagem anterior, em que falamos de Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, Jesus chamou 2 apóstolos com o nome de Tiago. Vamos agora tratar do segundo, o filho de Alfeu. Falemos então sobre Tiago menor, repetindo que o nome Tiago é tradução do grego Iácabos, Jacó em hebraico, como patriarca e pai das 12 tribos de Israel. Muitas vezes, esse Tiago foi identificado com um outro Tiago, chamado o Jovem, filho de uma certa Maria, possivelmente Maria de Cleófas, que, segundo o 4º Evangelho de João, estava aos pés da cruz com a mãe de Jesus. Tiago também era de Nazaré, às vezes chamado de irmão de Jesus, segundo o costume semítico judaico, que não tinha uma palavra específica para primo ou outros tipos de parentesco. O livro dos Atos dos Apóstolos destaca o papel que este Tiago exerceu na Igreja de Jerusalém no primeiro concílio apostólico, lá celebrado após a morte de Tiago Maior. Tiago Menor declarou, com os demais apóstolos, que os pagãos podiam ser recebidos na igreja sem ter de primeiro submeter-se à circuncisão. Com Pedro, foi responsável por integrar a dimensão judaica original do cristianismo com os gentios, sem submeter estes à obrigação de atender a todas as normas da lei cerimonial de Moisés, sem perder a sua identidade sociológica. São Paulo lhe atribuiu uma aparição específica do ressuscitado e também o qualificou como coluna da igreja de Jerusalém, assim como Pedro. Paulo o conhecera quando estivera em Jerusalém e os judeus cristãos o consideravam um ponto de referência. A decisão do Concílio de Jerusalém, da qual Tiago, como vimos, participou ativamente, deu origem a uma prática de estima e respeito mútuos, que visava salvaguardar o que era característico de cada uma das partes, pagãos e judeus. A informação mais antiga sobre a morte de Tiago vem do historiador judeu Flávio Joséfo, na sua obra Antiguidades Judaicas, redigida em Roma no fim do I século. Ele diz que a morte de Tiago foi decidida com iniciativa ilegítima pelo sumo sacerdote Ananó, filho de Anás, aquele da época de Jesus. Aproveitando o intervalo entre a saída do procurador romano Festo e a chegada de Albino, seu sucessor, Anano mandou apedrejar Tiago Menor. A Tiago é atribuída a carta que leva o seu nome, em que ele é apresentado como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. É a primeira entre as chamadas epístolas católicas, isto é, as que não eram destinadas a uma só igreja particular, como Roma, Éfeso, Tessalônica, mas a muitas igrejas. Na carta, ele insiste muito na necessidade de não reduzir a fé a uma declaração verbal, abstrata, mas a expressá-la na prática, pelas boas ações. Convida a ser constante, perseverante nas provações, a rezar com confiança para obter de Deus o dom da sabedoria, pelo qual se torna possível compreender os verdadeiros valores da vida, que não estão nas riquezas transitórias, mas na capacidade de dividir as posses com os pobres e necessitados.
A fé deve realizar-se pelo amor ao próximo, especialmente na dedicação aos pobres. É dele a famosa frase: como o corpo sem o sopro da vida é morto, assim também a fé sem obras é morta. Às vezes, essa afirmação de Santiago foi considerada em oposição a uma afirmação de Paulo de que somos justificados por Deus graças à fé. Ocorre que os dois apóstolos estão falando de perspectivas diferentes, que se complementam. São Paulo se opõe ao orgulho do homem, que pensa que não precisa do amor de Deus. Opõe-se à autojustificação do ser humano, sem a graça, que vem antes da fé. Graça que nos é dada e não merecida por nós. Tiago, por sua vez, fala das obras como um fruto normal da fé. Toda árvore boa produz bons frutos, ensinara Jesus. É o que está nos dizendo Tiago. E a carta exorta a que nos abandonemos nas mãos de Deus em tudo o que fizermos, pronunciando sempre as palavras: se o Senhor quiser, como está no capítulo 4, verso 15. Ensina-nos que não devemos e não podemos planejar autonomamente a nossa vida de modo interesseiro, mas há sempre dar espaço para a vontade de Deus, que conhece o que é verdadeiramente bom para cada um. Tiago é, portanto, um mestre sempre atual de vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Peço por você, sua vida, sua família, orando muitas alegrias vindas do céu, que se manifestem também na sua vida, na vida terrena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.